de manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu. Gente, bom dia, tudo bem? Vamos começar. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e depois lá no meu canal Psicologia e Café, no YouTube. As notificações eu vou assassinar elas depois. E a depressão e a vitamina D, isto é assunto de psicólogo, sim. Tá, eu fiz a live na segunda, mas eu acabei não salvando, porque eu acho que vocês mereciam um pouco mais de informação. Tá? Era pra ser uma live na rua, mas tá nublado, acho que vai começar a chover, tá vindo umas nuvens estranhas ali. E nós tivemos, por causa dessa situação que o mundo está vivendo, um aumento nos casos de depressão, ansiedade, crises de ansiedade, a síndrome da ansiedade explodiu muito. Então, o que acontece na psicologia? Geralmente o paciente vem dizendo, olha, eu estou com depressão. Ok. Né? E o que o psicólogo inexperiente ou que não estuda faz? Começa a tratar a parte psíquica, né, dessa depressão, se é que ela existe. Porque se a gente for levar isso às últimas consequências, existem dois tipos de depressão. Uma de fundo psíquico, emocional, e uma de fundo químico. E se o psicólogo não tem conhecimento de todo o processo neuroquímico e da toda a questão química do corpo, ele pode estar tratando uma depressão psíquica que não existe. E tem que haver uma investigação e um trabalho em conjunto com outros profissionais, como um nutricionista, um endocrinologista. E vocês sabem que eu sou junguiano, que eu me guio pelo Jung, né? O Jung é o meu alicerce, as paredes da minha casa e o telhado também. Mas nem tudo é psíquico. Senão a gente acaba caindo em muito psicologismos, né? E acaba ficando uma ciência capenga, uma profissão que não abarca as necessidades de todas as pessoas. Tá? Então, essa live é para te convidar a pensar a esse respeito e para sugerir que talvez tu precise tomar um pouco mais de sol, ok? A depressão no mundo atinge em torno de 300 milhões de pessoas por ano. Em torno de 300 milhões de pessoas diagnosticadas. Tá? Isso nos dá 4,4% da população mundial. Quase 4,5%. Tá? A depressão ela é altamente incapacitante. Ela faz a pessoa ter sentimentos de inferioridade, pessimismo, fadiga, irritabilidade, dificuldade para se concentrar. Ela pode ter um aumento do apetite, ela pode ter também uma diminuição do apetite. Tudo isso está relacionado a sintomas da depressão. Ok? E como a depressão ela é altamente incapacitante, não basta a pessoa apenas tratar um lado. Tem que haver uma investigação de outras questões. No cérebro, nós temos 3 áreas distintas que estão relacionadas à depressão. Tá? Eu coloquei essa semana aqui no Instagram as imagens, está aí para vocês verem. Na região pré-frontal do cérebro, o córtex pré-frontal, que essa região aqui da frente, a gente chama de testa, logo atrás da testa, tem o neocórtex, ou córtex pré-frontal. Tá? O hipotálamo, que é uma região que fica aqui no centro, ok, do cérebro, e a substância negra, também aqui no centro. Então essas 3 áreas, o hipotálamo, pré-frontal e substância negra, estão diretamente relacionadas à síndrome depressiva. Tá? A boa notícia é que essas mesmas regiões possuem neuroreceptores para a vitamina D. E o que a vitamina D tem a ver com depressão? Indivíduos que têm baixa produção de vitamina D, que não é uma vitamina, é um hormônio, ok? A gente chama de vitamina, mas não é, é um hormônio. Indivíduos que têm baixa produção de vitamina D têm mais sintomas de depressão. O que nós estamos dizendo? Nós sabemos que banhar-se com o sol, tomar banho de sol, receber a incidência dos raios solares é o único modo de liberar a vitamina D no corpo humano. Então, se você não toma sol, vai faltar esse hormônio no seu corpo, no seu cérebro. Se falta este hormônio no seu cérebro, isto pode te levar a ter sintomas de depressão.
É legal suplementar com vitamina D? É, desde que você faça isso orientado por um médico que tem uma visão integrativa, um nutricionista ou um endocrinologista. É importante suplementar, inclusive os médicos recomendam quando a pessoa tem hábitos de vida não saudáveis que ela suplemente, ok? Mas basta você tomar o comprimido de vitamina D? Não. Se você não tomar sol, você vai ter um monte de vitamina D em potencial no seu corpo que não vai ser produzida porque você não está tomando sol, né? Porque hoje a gente sabe que a vitamina D, o suplemento para fazer efeito no corpo humano, é a partir de 4.000, 5.000 UIs por dia. UIs é unidade internacional. Eu estou explicando tudo mastigadinho, porque essa live não é para profissionais de saúde, é para as pessoas que não têm acesso à informação e muitas vezes não estudam esse tipo de assunto, ok? Então, uma suplementação de vitamina D, aliás, qualquer vitamina, os médicos dizem e já orientam, você tem que tomar por no mínimo 3 meses para ela começar a fazer efeito no seu corpo. Então, os médicos recomendam que uma pessoa que está com deficiência de vitamina D tome em torno de 5 a 10 mil UIs, unidades internacionais por dia, durante 3 meses. E você pode tomar isso por conta própria? Não é recomendado. Você tem que ter um acompanhamento médico de um ou nutricionista ou endocrinologista. Por quê? Porque primeiro você tem que fazer um exame de sangue, né, para ver como é que estão seus níveis de vitamina D. Após verificar e constatar que eles estão baixos, esse profissional vai te dar uma indicação de quantos UIs por dia, por quantos meses. E ao final desse tratamento, você faz de novo um exame de sangue para ver se isso está ok. Tá? Se nós estamos falando que tomar sol libera vitamina D no teu corpo, e essa vitamina D faz diminuir ou entrar em remissão total os sintomas da depressão, então nós estamos falando que a vitamina D e tomar sol também é um modo de prevenir suicídios. Olha como é um conhecimento global que está totalmente interligado. O que a gente ouve falar seguido? Que em países da América do Norte que tem pouca ou nenhuma incidência de luz solar, os índices de suicídio são enormes. E aí o que acontece nesse momento de pandemia que o mundo está vivendo? Estamos todos sendo orientados a ficar dentro de casa. Isso é correto? Talvez não, por razões científicas, por razões psíquicas e biológicas. Vamos lá. O distanciamento social é fundamental. É muito importante. Por quê? Biologia básica. Um vírus precisa de uma nova célula para ele se replicar e continuar existindo. Se esse sistema biológico está com um determinado vírus, que eu não vou falar aqui, porque não é importante falar nomes, tá? Está com um vírus e eu mantenho um distanciamento social, e se esse aparelho biológico morre, esses vírus morrem aqui. Eles não vão se replicar. Biologia básica, gente, ok? Então, o distanciamento social é fundamental. Mas talvez ficar confinado em casa não seja tão interessante. Por quê? Porque você ficar trancado em casa, você engorda, você inflama, você fica angustiado, você come mais, come muita porcaria, que vai prejudicar o seu corpo físico. Paralelo a isso, tem toda uma questão psíquica de angústia, tristeza, depressão. Quantos idosos não estão deprimidos porque não podem ver seus netos, não podem sair para fazer suas compras, ver seus amigos? E, paralelo a isso, as pessoas já não tomavam sol o suficiente antes da pandemia. Agora, por causa da pandemia, menos ainda. O que isso faz? Menos vitamina D, mais sintomas de depressão, mais medicamentos, você continua comendo errado, não tendo hábitos saudáveis, e isso vira uma bola de neve. Entendem como o ficar trancado em casa, em confinamento, não é saudável? Tem todo um conjunto de implicações físicas e psíquicas. O problema aqui no Brasil é que nós somos seres muito amorosos, muito quentes. Nós falamos muito próximos uns dos outros. Nós gostamos de tocar, de abraçar. Né? Se as pessoas saíssem para a rua e mantivessem um distanciamento social, não haveria problema. Mas não fazem. Então, enquanto profissional de saúde, eu não acho interessante, de fato, a pessoa ficar trancada em casa. Isso só prejudica a saúde dela, física e psíquica. Né? Se a pessoa conseguir sair para a rua, tomar sol e manter um distanciamento social, ok, é legal, tá?
Porque menos sol, menos vitamina D, mais sintomas de depressão, junta-se a isso uma alimentação inadequada que não te leva a ter vitamina D e vira uma bola de neve. A vitamina D, gente, ela está associada também a quadros de esquizofrenia. Pesquisadores da Dinamarca verificaram e constataram que indivíduos que são gestados, fetos que são gestados durante o inverno europeu, quando chegam na fase adulta, têm muito mais chances de desenvolver esquizofrenia do que aquelas pessoas que são gestadas durante os meses solares na Europa. Ou seja, se uma grávida tomar menos sol durante a gestação, o seu filho, quando chegar na fase adulta, ele pode desenvolver quadros de esquizofrenia. Então, a ausência da vitamina D, hormônio, pode estar relacionado, na verdade, já está demonstrado, a quadros de esquizofrenia. Entendem como a questão é grave? Outra coisa, basta a gente verificar a vitamina D? Não. Os quadros de depressão também estão associados a outras vitaminas, como as do complexo B. Por exemplo, o ácido fólico, que é um complexo da vitamina B, quando ele está desregulado, ele também pode levar a quadros de depressão, porque o ácido fólico ele trabalha, ele estimula a produção do BH4, que é um neurotransmissor, que ele estimula a síntese da serotonina, noradrenalina e dopamina. Hormônios que a gente já sabe há décadas que estão relacionados ao humor, à alegria, à satisfação de viver. A vitamina B12 também pode estar relacionada a quadros de depressão, porque a B12 ela estimula o bom desenvolvimento do sistema nervoso central, do cérebro. Se você tem B12 em baixa, especialmente durante a gravidez, isso pode levar uma pessoa a ter depressão. Aí você tem aqueles quadros, o adolescente está em depressão. Por quê? Ok, é um quadro da adolescência, faz parte, é um conjunto de emoções complicadas ali naquela fase que é de muito sofrimento. Mas como é que foi a gestação dessa criança? A mãe se alimentou de modo correto? Teve hábitos saudáveis? Tomar sol, fazer exercício, se alimentou corretamente? Entendem que as implicações disso são muito grandes? Tá? Então, esta live é para te estimular a pensar a esse respeito, é uma live curtinha, e para que tu pense, olha, eu estou tomando sol o suficiente? Aí a pessoa responde, não, eu vou no mercado todo dia, eu tomo sol. Isso não é tomar sol, tá, gente? O recomendado pelos médicos e pela OMS é que a pessoa tome todos os dias, no mínimo 20 minutos de luz solar, ok? Além disso, a vitamina D ela também está relacionada a questões de imunidade. Então, o que acontece aqui no Sul? Os 3 estados do Sul, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos as 3 estações do ano muito bem definidas. As 4 estações muito bem definidas. Aqui no sul do país, as pessoas já não tomam sol quanto deveriam, ok? Com a pandemia, menos ainda. O que os estudos científicos demonstraram nos últimos anos? Que nas últimas décadas, quanto mais urbano o homem se tornou, mais depressão ele desenvolveu, porque menos sol ele toma. Além disso, as pessoas criaram o vício de usar o protetor solar, que também impede que a vitamina D seja produzida no corpo humano. Tá? Então você não toma sol, tem uma vida muito urbana e ainda passa um bloqueador solar que impede a produção de vitamina D. O que isso faz? Índices de ansiedade e depressão irem lá em cima. Tá? Então, isto não é saudável. Bom dia aos amigos da Argentina. Não é saudável. Então, o que a pandemia fez de novo com a gente? Te convidou a ficar dentro de casa trancado. Então, já não se tomava sol devidamente antes da pandemia. Agora, menos ainda. Como é que está a depressão dessas pessoas? Quem trabalha com saúde mental sabe que os consultórios de psiquiatras e psicólogos dobraram o número de pacientes, né, por causa dos casos de depressão, ansiedade. Então, gente, você tem que pensar e ter um pensamento crítico e pensar a respeito de, será que ficar trancado em casa realmente está sendo saudável? Eu acho que não está. Eu acho que está piorando
a saúde das pessoas, né? Me baseando não só em estudos científicos, mas na vida prática, no que está acontecendo ali fora, né? E no que os pacientes estão nos trazendo, ok? Então, pense nisso. Aliás, tem um senhor chamado Bill, que eu não vou falar sobre o nome dele, o Bill Portais, né? Que ele está desenvolvendo uma tecnologia para diminuir a luz solar no planeta, isso é notícia, vocês podem buscar na internet, para supostamente diminuir o aquecimento global. O que é isso? Se nós sabemos que em países que têm menos incidência de luz solar tem um aumento enorme no número de suicídios, diminuir a luz do planeta vai fazer o quê com a população mundial? O que estão querendo? Um monte de zumbis adoecidos? Já não basta os zumbis tecnológicos, agora zumbis, sabe, adoecidos mesmo? Não, né? A gente é cientista, a gente trabalha com dados científicos, a gente não acredita em teoria de conspiração. Mas quando a coisa fica muito na cara assim, opa, o que é isso? Diminuir a luz solar do planeta? Querem o quê? Suicídio coletivo no planeta todo? Tá assistindo a live tomando sol. Muito bem, tá produzindo vitamina D. Então, gente, psicólogo não pode cair em psicologismo. Tá? Agora que entra uma outra parte que é muito importante aqui. Chega o paciente pro psicólogo. Estou com depressão. Ok. O que o psicólogo convencional faz? Senta aqui e me fala da tua vida. Ok. Ok, até aí tudo bem. Tá? Mas existem dois tipos de depressão. Uma de fundo psíquico, emocional, e outra de fundo químico. Se não existe um fundamento, um porquê psíquico e emocional para aquela pessoa estar em depressão, eu posso estar tratando enquanto psicólogo uma causa que não existe. Eu entro num sintoma que não existe psiquicamente. O que o bom psicólogo hoje tem que fazer? Você está em depressão? Ok, ó, estou te dando um encaminhamento aqui para você ir a um nutricionista ou a um endocrinologista fazer um hemograma completo, especialmente das vitaminas. Por quê? Porque eu preciso saber como é que estão as vitaminas dessa pessoa, especialmente a vitamina B, o complexo B e a vitamina D. Ok? Se aquele exame de sangue me mostrar que os níveis de vitaminas estão ok, não estão em defasagem, então eu vou descartar que essa depressão é de fundo químico. Aí eu vou investigar a vida da pessoa. Se ela teve perdas significativas, como é que está a questão psíquica, mental e emocional. Aí eu vou entender que sim, é uma depressão de fundo psíquico e emocional. Ok? Se não tem nenhum fator psíquico e emocional, a pessoa pode pensar, mas tem o vazio existencial, que é uma das grandes síndromes do século XXI. Ok, vamos ver então. É vazio existencial? Ah, não é? Como é que está a parte química? Não que não possam aparecer outros elementos para serem tratados no consultório do psicólogo. Pode, a pessoa pode não ter uma depressão psíquica, pode ser uma depressão química, que aí o endocrinologista e o nutricionista vão me ajudar a tratar, né, receitando as vitaminas para que a pessoa tenha os níveis corretos, suplementando, e aí eu vou tratar algumas outras coisas que podem aparecer ali, naquele consultório psicológico voltado para questões psíquicas. Entende? Mas eu tenho que ter um pingo de lucidez e de honestidade comigo e com o paciente e investigar, porque, de novo, eu vou ser redundante aqui para que isso fique bem claro para todos. A depressão ela pode ter dois viés, ela pode ter duas causas. Ou psíquica emocional, uma perda significativa, objetivos que a pessoa não atingiu e fazem ela ficar triste, depressiva, com sentimentos de invalidez, ok. Agora, se isso não existe, e se não é a síndrome do vazio existencial, eu tenho que investigar com colegas de outras áreas se não é químico isso. Porque se é químico e não é psíquico, de novo, eu posso estar entrando numa loucura, com perdão da palavra, que não existe loucura, eu posso estar entrando numa história que não existe. E aí o paciente perde o tempo dele, eu perco o meu tempo e a depressão continua ali. Quantos psicólogos hoje têm esse pensamento? Né? Tem essa lucidez, vamos colocar assim, de investigar todas as possibilidades para uma depressão. E estou falando só de depressão. Não estou falando aqui de ansiedade, não estou falando de síndrome do pânico, não estou falando de esquizofrenia. Né? E o que acontece, via de regra? A pessoa está com depressão. Digamos que seja uma depressão química, de origem química.
Está tomando um antidepressivo ou um conjunto de antidepressivos. Ok. Esses antidepressivos fazem o quê? Tá? Fazem os sintomas ficarem em remissão ou guardadinhos. A depressão está ali ainda, mas ela não sente mais os sintomas porque está medicada. Ok? Mas essa pessoa que receitou, esse profissional que receitou essas medicações psiquiátricas, investigou quais são os hábitos alimentares e de vida dela. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar para um paciente e perguntar para ele: você toma sol? Você faz caminhada regularmente? Você faz exercício físico? Você está tomando banho de sol? A gente tem que perguntar, tem que investigar isso. E a pessoa vai dizer que não toma sol. E aí, psicólogo não diz para a pessoa o que ela tem que fazer. Não dá dicas, nem sugestões, né? Quando se trata de questões psíquicas existenciais. Agora, se eu constatei, junto com colegas de outras profissões, que a depressão daquela pessoa é porque ela não tem vitamina D, não está tomando sol, eu tenho que sugerir: olha, é importante que a partir dessa terapia você desenvolva hábitos mais saudáveis na sua vida. Talvez seja interessante você fazer exercício físico, talvez seja interessante você tomar banho de sol. O meu amigo e personal trainer, o Guilherme Testa, ele seguido leva os seus pacientes, os seus clientes de personal, para fazer exercícios na rua. E é fundamental. Além de ser mais saudável do que ficar trancado dentro de uma academia muitas vezes, a pessoa está produzindo vitamina D. Então hoje eu pergunto para os meus pacientes que estão com quadro de depressão se eles tomam luz solar. O que a gente ouve de novo das pessoas? Eu tomo sol quando eu vou no mercado. Eu vou no mercado, eu vou na padaria, eu tomo sol. Gente, isso não é tomar sol. Porque você está numa tensão. Você está num quadro de estresse. Você tem que ir no mercado, você tem que ir na padaria, você tem que ir pagar uma conta. Isso não é tomar banho de sol. Isso é ir cumprir um compromisso. E, por consequência, você toma luz solar. Tomar luz solar suficiente é colocar uma roupa leve, onde os braços vão ficar livres, as pernas vão ficar livres. No caso dos homens, vão tirar a camiseta, ou as mulheres vão usar aqueles tops e vão tomar banho de sol na maior parte possível do corpo. Claro, agora no inverno, para nós aqui no sul fica difícil, mas quem mora em regiões do país que não tem esse frio que tem aqui no sul, tem sim condições de tomar sol todos os dias, e não toma. Então, essa live é para te esclarecer que existem dois tipos de depressão. Ou melhor, que a depressão pode ter a origem em duas questões. Tá? Ou psíquica e emocional, aí psicologia, setting terapêutico do psicólogo, né? Vamos investigar o inconsciente, a sua vida. E pode ter uma origem puramente química. Ok? E que o bom profissional da psicologia vai investigar as duas coisas. Enquanto você vai fazer um exame de sangue e espera esse exame de sangue ficar pronto, você vai continuar no seu psicólogo tratando questões de alma, de vida. E quando vier o exame lá que o nutricionista pediu ou que o endocrinologista pediu, nós vamos ver juntos isso. Olha, não, realmente os níveis químicos estão ok. Vamos então tratar a sua vida, que aí são outras questões. Ou não, olha, você não teve perdas, sua vida está ok. Então a questão aqui é química. Olha aqui, a vitamina D está baixíssima, o complexo B está defasado. E aí, como é que está a sua alimentação? Como é que estão seus hábitos saudáveis? Não existem hábitos saudáveis? Ok, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, tenha hábitos saudáveis. Mas como é que faz? Olha, eu sugiro que vocês sigam o perfil do Dr. Victor Sorrentino, que tem feito um trabalho incrível de esclarecimento a respeito da saúde. Né? Procurem aqui no Instagram, Victor Sorrentino. É um médico que trabalha com medicina integrativa, incrível, que está dando várias orientações. É aquilo, gente. Você tem como cuidar da sua própria saúde. Ninguém vai fazer isso por você. Tá? O psiquiatra, o psicólogo, o clínico geral, o nutricionista, ele vai te dar caminhos. Né? Quantas vezes o paciente chega e diz: não, realmente, o médico me receitou a medicação, mas é que eu não tomo, não gosto. Quem é que pode cuidar da sua saúde? Só você mesmo. Tá? Ninguém mais. Então, se você tem um celular na mão e tem internet, então você tem condições de abrir lá o titio Google e pesquisar sobre métodos saudáveis para cuidar da sua saúde. Né? Se você sofre de depressão, coloca lá causas da depressão, vitaminas de depressão, pesquisa isso. Não é para você se automedicar, é para você ter mais informações a respeito de como funciona o seu corpo. Aliás, no último ano,
2020, nunca se aprendeu tanto sobre biologia e virologia como se aprendeu. Né? Todas aquelas aulas que vocês mataram no ensino médio tiveram que correr atrás em um ano de estudo e aprendizado. E o que a grande maioria das pessoas fez foi atrás de se automedicar. Nunca se vendeu tanta vitamina D nas farmácias, sem receita médica, como se vendeu no último ano. Então vocês sabem o que estão fazendo e sabem que implicações tem isso. Tá? Então, a depressão pode ter duas origens. Ou psíquica emocional, ou química. Tá? Regiões do cérebro relacionadas à depressão. Córtex pré-frontal, hipotálamo e substância negra. E nessas mesmas regiões tem neuroreceptores de vitamina D. A baixa de vitamina D pode ser uma das consequências dos sintomas de depressão. Ok? Além da falta de vitamina B12. Então, nem tudo é inconsciente, nem tudo é arquétipos. Às vezes pode ser neuroquímica. E às vezes pode ser só um arquétipo. Tá? É uma live curtinha para esclarecer vocês a esse respeito. Se a informação é útil, se você acha que é útil, e se você conhece alguém que tem depressão, marca essa pessoa, encaminha esse vídeo para elas, vai ficar salvo aqui no Instagram e no meu canal Psicologia e Café. E é isso, gente. Tá? Muito obrigado quem está assistindo, quem está assistindo agora ao vivo, e obrigado quem vai assistir depois. E fica aquela ideia, cuide de sua saúde física e mental. Eu vou encerrar agora, porque daqui a pouco eu começo a atender meus pacientes e fico a tarde toda atendendo. Então, bom dia para vocês. Muito obrigado a todos pela audiência. Havendo dúvidas, escreve aqui embaixo que depois, na medida do possível, eu respondo. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, um ótimo dia a todos.